Olá, aqui quem vos fala é o pastor Joabe Andrade. Um pecado traz consequência a outro pecado. Fique conosco para mais uma meditação na palavra de Deus e vamos ver aquilo que devemos querer, aquilo que Deus quer para nós. Nos 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel, nós temos 3 mandamentos que diz: não cobiçarás, não dirás falso testemunho e não matarás. Nesta meditação, veremos que um pecado trouxe consequência a outro pecado. É isso que aconteceu com o rei Acabe. No texto de 1 Reis, capítulo 21, temos a narração de um trágico acontecimento. Havia uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, e ele queria adquiri-la para destruí-la e fazer uma horta no lugar. O rei Acabe faz uma proposta a Nabote, o proprietário. Primeiro ele oferece a Nabote outra vinha melhor do que aquela. E se Nabote preferisse, ele lhe daria o valor em dinheiro. Mas Nabote recusou a oferta do rei, não querendo afrontar a memória dos seus ancestrais, de quem ele tinha recebido aquela vinha por herança. Nos versículos de 4 a 5, nos diz que Acabe ficou desgostoso, ele ficou indignado e foi para sua casa e deitou na sua cama como um menino estragado quando não ganha aquilo que ele quer. E Acabe ficou sem fome e ele não queria comer. Quando sua esposa o vê, ele conta a história e pela metade. Simplesmente que Nabote não queria vender a vinha ao rei. Ele não menciona do valor sentimental que Nabote tinha ali colocado como que era a sua herança, e a intenção do rei era destruí-la. É quando a sua esposa, a perversa rainha Jezabel, entra em ação com um plano infernal. Ela desafia o rei dizendo: você é ou não é rei de Israel? Levanta-te e come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Era como se ela tivesse dito: deixa comigo, eu resolvo essa parada. Jezabel então escreveu carta aos homens da cidade, aos anciãos e aos nobres. Carta com a assinatura falsificada do rei e selada com o seu sinete. Ela escreveu dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. O termo filho de Belial são homens de mau caráter, dos canalhas. O termo Belial, no original, transmite uma ideia de algo maligno, indigno, imprestável, usada no Antigo Testamento para designar os ímpios. Os homens então fizeram exatamente o que Jezabel mandara. Acabe, porém, ficou muito feliz ao receber o presente da sua esposa, filha de Belial, a vinha obtida ao preço de sangue inocente. Logo, ele se levanta e vai tomar posse daquilo que não era seu por direito. Dos versículos 17 a 26,
A palavra nos diz que Deus manda Elias ir à casa de Acabe para trazer a maldição de Deus a Acabe e a toda a sua família e posses. Por consequência daquele pecado horrendo contra Nabote, tanto ele como Jezabel pagariam severamente pela vida de Nabote e do mal que trouxeram para ele. Assim diz o Senhor ao profeta Elias: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Acabe havia se vendido por fazer o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Deus havia punido outros reis corruptos de Israel que haviam provocado a ira do Senhor e fizeram pecar ao povo de Israel. No versículo 27 nos diz o seguinte: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejum, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. E no versículo 28 está escrito: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre sua casa. O rei Acabe havia quebrado 3 leis dos 10 mandamentos do Senhor. E como você vê, um pecado levou consequência a outro pecado, a outro pecado, a outro pecado. Não cobiçarás levou ao pecado de não dirás falso testemunho. Consequentemente, desobedeceu à lei que diz não matarás. E Nabote havia recebido uma herança preciosa dos seus pais, que ele se recusou a vender. Diferente dos pais de Nabote, Acabe deixa para os seus filhos uma herança de maldição por ter pecado e levado o povo de Israel ao pecado. E um pecado gravemente perante o Senhor contra o sangue de um inocente. Aqui fica a pergunta para a sua meditação: que herança você quer deixar para gerações futuras? Heranças que não têm preço? Herança que os seus filhos não venderão por preço algum? Aplique os ensinamentos da palavra de Deus. É um grande começo para esta herança ser construída. Ande no temor e na obediência ao Senhor. Leia e aplique este texto da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém. Vamos ouvir a voz do nosso bom e eterno pastor Jesus Cristo. Ande nos seus caminhos, desfrute dos frutos da obediência e deixar uma gloriosa herança para futuras gerações. Que o Senhor te fortaleça e te ajude a pensar em tudo aquilo que é bom e agradável a Deus e colocar em prática a obediência ao Senhor, tudo quanto Ele tem mandado, para que você ande nos seus caminhos e mantenha uma vida santa e pura diante dEle. Que o Senhor te abençoe neste dia
e que te dê graça e paz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta meditação falou ao teu coração, deixe-nos uma pequena mensagem no final deste vídeo e estaremos orando por você. Temos orado por todos aqueles que têm deixado uma mensagem, têm deixado encorajamento para o nosso ministério e tem sido uma comunidade que tem crescido e temos louvado a Deus pela sua vida, que tem assistido esses vídeos, tem compartilhado com os seus amigos e também tem nos deixado o seu pedido de oração. E oramos para que você continue a andar nos caminhos do Senhor e a cada dia meditar na sua palavra. Amém.